Então, nesta lição, nós vamos falar um pouco sobre o passado, que até agora não falamos, que eu evitei até agora de propósito, porque o passado, apesar de ser uma conjugação meio simples no inglês, vai quase dobrar o número de verbos que você conhece e vai aumentar seu conhecimento gramatical bastante. Ou seja, tem muitas coisas que você consegue falar usando o passado que você não pode falar sem saber o passado. Então, agora nós vamos aprender a maneira de conjugar verbos regulares para o passado no inglês, que é muito, muito simples. Vamos lá. Então, o tempo passante regular, literalmente o que isso significa? Regular past tense, ou tempo passado regular. Então, no inglês, igual no português, tem certos verbos que são regulares e outros verbos que não são tão regulares assim. Um verbo regular, literalmente, é um verbo que segue regras. Isso que significa regular, né? Que segue as regras. Já os verbos irregulares são os verbos que não seguem as regras. Então, estes verbos irregulares, nós não vamos olhar agora, porque nós vamos pegar cada um por sua vez e estudar e aprender um por um. Mas os verbos regulares, os verbos que seguem as regras, são muito simples, porque no inglês só tem uma regra. E pronto, não tem mais nada. Então, o verbo que vamos usar de exemplo é o verbo trabalhar. Então, no português, trabalhar, no passado, é feito de algumas formas, né? Eu trabalhei, você trabalhou, ele, ela trabalhou, nós trabalhamos, vocês trabalharam e eles, elas trabalharam. Então, no inglês, como é que fazemos isso, né? Então, trabalhar no inglês é work. Então, para formar o passado no inglês, nós simplesmente pega o verbo básico, neste caso work, e adicionamos o ed, esse ed que está aqui. E mais nada, é só isso que acontece. Então, vamos ver. Eu trabalhei, vira I worked. Você trabalhou, vira you worked. Ele trabalhou, vira he, she worked. Nós trabalhamos, we worked. Vocês trabalharam, you all worked. Eles, elas trabalharam, they worked. Tá vendo como é mais fácil esse assunto de conjugação no inglês? Worked, 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 worked. Tudo a mesma coisa, toda a mesma pronúncia, toda a conjugação idêntica. Aí, isso continua para todos os verbos regulares do inglês. Você pega o verbo básico, neste caso work, e simplesmente adiciona ed. E aí, você está certo para eu, você, nós, todos, todo mundo. Aí, o verbo é worked. Vamos fazer mais um. Então, vamos olhar o verbo escutar, que no inglês é listen. Aí, no português, seria escutei, escutou, escutamos, escutaram. No inglês, isso sai listened, listened, listened e listened. Entendeu? Exatamente a mesma coisa para todas as pessoas. Simplesmente o tempo passado, quando você fala sobre o passado, né? Vamos colocar essas coisas em sentenças daqui a pouco para você ver como é que funciona, né? Para formar o passado no inglês, você simplesmente pega o verbo, neste caso listen, e adiciona ed. Então, agora vamos fazer algumas sentenças. Usar outros verbos para aprender outras horas e maneiras que isso funciona. Então, vamos usar o verbo de type, que significa teclar. Aí, I typed my name.
Como faz isso no português, né? Eu teclei meu nome. Vamos fazer de nós. We typed a letter. Nós teclamos uma carta. Entendeu? Fazer outro verbo aqui. Vamos usar o verbo de watch, que no português é assistir. Vamos usar ele. He watched a good movie. Aí no português seria ele assistiu um bom filme. Um bom filme. Ou um filme bom, né? Um bom filme. Agora vamos fazer só mais um verbo aqui, o verbo de conectar, né? Connect. Que no português é conectar. E aí poderíamos fazer no inglês. She connected with her friends. No português, isso seria ela conectou com as amigas dela.